fundamental aqui para o nosso território. E agora eu vou chamar, né, a estrela do dia, o Ralph Antunes, nosso amigo, colega médico também, né, que é um ornitólogo muito conhecido nesse meio. Que alguém aqui faz ornitologia, tem algum contato? Ninguém? Então, o Ralph, então por isso também não conheço, porque o Ralph, não sei se vai. O pessoal do Rio Bonito não vai. O Ralph é o Samuel. Que é muito conhecido nesse ramo e tem aqui toda a experiência dele que vai transmitir aqui pra gente. Obrigado, Ralph, por ter aceitado aqui o convite. Bom dia a todos. Muito feliz da sala cheia. Muita gente estou conhecendo hoje. Bacana. E eu estou feliz principalmente por ter tanta criança interessada, estão manuseando os livros, e isso é importantíssimo porque essa idade é fundamental para você aprender a amar a natureza e, consequentemente, proteger a natureza. Então, muito legal as crianças estarem aqui. Bom, primeiro fazer aqui uma observação, que eu não sou ornitólogo, né? Eu sou ornitófilo, vamos dizer, na melhor das hipóteses. Eu gosto sempre muito da natureza, desde pequeno. Meu avô tinha uma casa em Nova Friburgo, lá desde 1964, eu era bem pequenininho, e eu sempre gostava de caminhar no mato, para desespero da minha avó, que às vezes ela ficava tomando conta da gente, a gente sumia no mato, só aparecia quase anoitecendo, e ela calçava. Mas fui criado na minha segunda cidade, eu sou de Niterói, então, eu nasci em Niterói, mas eu frequento Friburgo, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e agora a gente tem um sítio aqui bem perto. Né? E então vamos lá. Passando rapidamente aqui, o bioma Mata Atlântica é um bioma de todo o litoral brasileiro, ele se estende até o sul, até o Rio Grande do Sul, desde o Nordeste, né, avançando para o interior. Ele já cobriu aquela área toda ali do Brasil. E hoje em dia ele está restrito a essas áreas. Aqui ele está muito deteriorado, e as áreas assim de um estado igual que ele era quando o Cabral chegou aqui no Brasil, está restrito a uma área muito pequena dessa área verde. Dentro do próprio bioma Mata Atlântica, a gente tem vários subtipos de floresta. Né? Tem a floresta de pastada, que tem a sua fauna própria, tem a floresta umbrófila densa, que é uma parte aqui, tem a floresta altimontana, que você vai ver lá no Pico da Caledônia, superfícies altas, os campos de altitude, áreas de alagados, enfim. E cada área da Mata Atlântica tem a sua fauna própria e tem os seus pássaros próprios. Tem pássaro que é altamente adaptável, sem vergonha, então você vai ver tipo, identificar praticamente todos esses subbiomas, né? E ele, você vai identificar, você vai ver no Alto dos Andes, na Patagônia, tipo também, então são pássaros que se adaptam muito bem a uma diversidade de ambientes. E tem outros que são muito restritos, eles só sobrevivem dentro daquelas condições muito específicas de um localzinho muito pequeno. Então, aqui alguns dados sobre a Mata Atlântica rapidamente. Ele ocupava originalmente 15% do território brasileiro. Só que esses 15% é justamente a área mais habitada. Então, você tem 72% da população do Brasil dentro do bioma Mata Atlântica. E 80% do PIB nacional é gerado dentro desse pequeno fragmento de 15% do território. Então, ou seja, a pressão sobre a Mata Atlântica é muito grande. Né? Pressão financeira, e se chamava, né, atualmente de progresso, que significava derrubar a mata e instalar alguma coisa que gere renda, é muito grande, principalmente na Mata Atlântica. Né? Desse total, eu usei os dados aqui da SOS Mata Atlântica, em torno de 12% do que existia, ele está preservado do jeito que era originalmente, florestas maduras. Né? E tem mais uns outros 12%, totalizando uns 24%, que inclui áreas que já foram degradadas, derrubadas, estão em recuperação, a mata está crescendo, é uma capoeira que pode vir a se tornar uma floresta no seu apogeu ainda, se ela continuar preservada. No estado do Rio, ela cobre o que tem de floresta preservada ainda, até muito em função do relevo acidental do estado do Rio, né, que tem montanhas com inclinações muito grandes, que não dá para exploração comercial, e enfim, pecuária e agricultura. A gente ainda tem a sorte de ter 30% no nosso território. Nova Friburgo, mais ainda, 45% em torno disso,
ainda está de pé, muito em função do relevo. Né? Ninguém vai falar, Costa do Caledônia não serve para gado, né? Principalmente naquela parte que voltada para o mar, né? Extremamente inclinado, para a sorte dos bichos que moram vivem ali. E a gente tem, até a última notícia, 25%, 25 RPPNs aqui só no município do Rio de Janeiro. Estão 26? Atualizando. Mais melhor. Beleza. E a gente está dentro de uma aqui agora, né? A RPPN Reserva Ecológica, Rio Bonito do Bento. E assim, de fundo aqui tem cenas do que é idioma, né? Vocês viram ali nos filmes, né? O trabalho do Juran, espetacular, que o Juran é um amigo nosso, que ele faz esses registros, ele tem espalhado aqui por vários pontos da Mata Atlântica, câmeras, armadilhas fotográficas que registram. Quer dizer, só que a gente tem 5 espécies de felinos aqui, só não tem onça parda. Então, aqui, não, só não tem a onça pintada. A onça parda tem, enfim. Assim, ele está ajudando a gente a descobrir o que tem aqui. Então, vamos falar especificamente do assunto que é passarinhar, o birdwatch, né? A gente, entre o pessoal que gosta, vamos passarinhar hoje, vamos passarinhar onde, etc. e tudo. Tem um nome em português, a gente fala birdwatch, né? A gente, e passarinhar pode ser uma dupla interpretação, você pode ser observar, fotografar, mas pode ser confundido com capturar também, que não é o caso de observar as aves, você simplesmente ver e prestar atenção qual é a ave, que ave é aquela, anotar no caderninho, observei tal ave, isso já é observação de ave. Né? Fotografar, filmar, e muita gente grava a vocalização. Né? Então, cada ave tem o seu canto, às vezes mais de uma vocalização diferente. Isso ajuda você a identificar quais são as espécies que estão presentes em cada local da mata, né? Em qualquer mata do Amazônia, ou aqui, nós estamos falando agora. Em termos de espécies de aves, no mundo, em torno de 10.500 espécies. Segundo o Conselho Brasileiro de Registro Ornitológico, está atualizado recentemente, no Brasil nós temos 1.975 espécies. O Brasil é o segundo país com maior diversidade de aves. Ele perde para a Colômbia. A gente briga ali, vamos dizer, no bom sentido, é uma diferença muito pequena. A Colômbia tem em 2010, o Brasil tem em 1975, e a gente está descobrindo novas espécies. Né? Não é muito comum hoje em dia, mas agora, em 2025, por exemplo, lá na Serra do Divisor, lá na fronteira do Acre com a Bolívia, foi descoberta uma nova espécie de macu, que a sururina da serra foi batizada com esse nome, né? Uma espécie que era inédita, né? O pessoal já tinha ouvido há algum tempo lá, o Ricardo Plástico, agora tem conseguido fotografar. Eu, setembro, se Deus quiser, eu estou indo para lá, tentar fotografar esse bichinho. E a gente pode vir a ultrapassar. Por que a Colômbia tem mais espécies que o Brasil, sendo um território tão menor? Porque a Colômbia tem as altitudes lá vão até muito mais altas. Você tem os Andes dentro da Colômbia. E alguns animais, os animais em geral têm nichos específicos. Alguns beija-flores só aparecem acima de 3.000 metros. E como a gente não tem acima de 3.000 metros, daí para cima a gente não tem tanta variedade. A Colômbia realmente é espetacular, mas o Brasil é mais espalhado, mas tem muita coisa. A gente não tem ideia. Né? Muita coisa descoberta ainda também. Está ficando mais difícil, mas tem ainda. Né? A gente tem 2 maneiras de ter novas espécies, tipo essa agora, a sururina da serra, uma espécie nova, é um iambu diferente de todos os outros. A coloração é diferente, é uma espécie nova. E às vezes você tem uma espécie que ela é uma mesma espécie na Amazônia e na Mata Atlântica, e com o tempo você vê que elas não são exatamente iguais. Você tem um split, né? Você passa a ter que era uma espécie só, vira um bicho, e aí você só mais uma. Na Mata Atlântica, só endêmica aqui, são praticamente 900 espécies, que dá quase, quer dizer, você tem 15%. O bioma aqui originalmente era apenas 15% do território brasileiro, e então você tem praticamente 50% das espécies. Então a Mata Atlântica é um hotspot, é um local que você tem uma quantidade enorme de espécies e uma riqueza superior à da Amazônia, em termos de espécies por área. A Amazônia seria o lugar que tem a maior diversidade? Ou... Sim. Sim. Não, o hotspot é a concentração de Um espécies local. endêmicas e ameaçadas em uma área com grande devastação ambiental. Obrigado. Devastação antrópica. Só está vendo aqui, que o Ralf
colocou, mas que eu acho que vale a pena destacar, que é a maior biodiversidade do mundo por quilômetro quadrado. Né? Nesse aspecto, num determinado território definido, né? Porque, vamos comparar, né? Geograficamente, a Amazônia, o bioma é gigantesco, né? Mas por quilômetro quadrado, aqui, onde nós estamos, é o lugar que tem a maior biodiversidade do mundo, quilômetro quadrado. Não por acaso, Aqui. aqui em Macaé de Cima tem uma propriedade, que é o Sítio da Figueira, que era da Isabel e do David Miller, Alto da Figueira. Então, lá, é tão importante para vocês terem ideia, lá é uma, eu acho que é uma RPPN, e que o Jardim Botânico de Londres, o Kew Garden, ele criou um centro de pesquisa lá. Então, tem pesquisadores do mundo inteiro que vêm aqui para você ver a importância dessa região, que é alguns quilômetros daqui. E muito recentemente, eles estão acompanhando, eles estão com várias pesquisas andando e já descobriram não sei quantas moscas que ainda não tinham sido coisa. Na hora que botou um monte de pesquisador lá dentro, Os fungos zumbis, que eu acho Olha, história, né? muita Fungos coisa. zumbi, que depois a gente... E agora, aqui em Nova Friburgo, nós temos 400 espécies, só no município de Nova Friburgo. Se você considerar um raio de 50 quilômetros, em Cachoeira de Macacu, que tem mata de baixada, Mata Atlântica de baixada, você já tem uma quantidade maior, a gente já pula para 550, isso praticamente sem sair daqui do nosso quintal. E em Rio Bonito de Cima, eu tenho mais um levantamento das espécies, que eu já registrei aqui 215 espécies, né? Certamente tem mais, mas essas são as que eu já registrei aqui no nosso distrito. Tá? Mas muito passarinho, quer dizer, aqui, vocês perguntar aqui para quem não é do ramo, quem não é biólogo, vocês saberiam dizer um nome de 50 passarinhos diferentes? Não. A maioria não sabe, a gente vê pardal, rolinha, pombo, urubu, e a gente não vai mudar disso. Então a gente já conhece. Aqueles dois passarinhos são. Então vamos lá. Então, uma coisa que move, principalmente no início do birdwatch, é você querer ticar a quantidade maior de espécies possível, né? Mas eu já observei lá 500 espécies, 1000 espécies, e você tem até um ranking no Brasil, vamos dizer isso, que não pode ser no início uma coisa de muita vaidade individual, mas você começa a ver que isso não é importante, né? Então, seria só no mínimo um álbum de figurinhas, né? Você tem 1975 figurinhas e que você fica tentando completar o álbum. Né? Se você fotografou, se avistou, você registra. Mas seria só isso. Aqui tem uma espécie que é endêmica da Mata Atlântica, essa Maria Leque, que não vai ao macho e a fêmea. Na verdade, não. Isso aí é fotografia Itatiaia. São duas fêmeas. E estava tendo ali um trisal, né? Tinha um casal fazendo ninho, em cima quase sempre no vaso, em cima do riachinho, né? No meio da mata fechada. E tinha uma segunda fêmea que ficava rodando em volta ali, eu não sei qual era dela. E ali eram as duas fêmeas, a diferença, essa de cá também tem a capacidade de abrir esse leque na cabeça. O leque fica fechado uma parte do tempo, mas em alguns momentos na corte, no momento que ela está excitada, ela abre o leque. Tem gente que passa o dia inteiro de plantão lá, fica 8 horas observando e ela não abre o leque. E o grande barato é ver ela de abre o leque aberto. A fêmea tem um leque assim, azul e laranja, com as pontas de preto, e o macho tem o leque vermelho e azul com os pontinhos pretos. O leque Maria Leque do Sudeste, tem uma outra Maria Leque que ocorre na Amazônia. Foi você que fez a treinagem? Foi. As marcas todas aí. Bom, como você está falando aí, isso aí é a Saíra Galega. Você também fez? Essa já é Mata Atlântica de Baixada, né? Você já foi lá em Peruíbe, no São Paulo. Então, assim, isso seriam os recordistas, pensando em termos de alta figurinha. Esse Peter Kessler, que é um americano, ele dedicou a vida a fotografar aves. Então, ele fotografou mais das 10.500, ele fotografou mais de 9.000. É uma vida dedicada a registrar aves. Então, fotografar é uma coisa, ele registrou, ele viu, né? Não necessariamente fotografei.
Teve um ornitólogo holandês que se propôs a quebrar o recorde da quantidade de espécies observadas no período de um ano. Ele viajou o mundo inteiro e conseguiu, num ano, ver 6.850 espécies de aves. Uma canseira. Isso foi em 2016. No Brasil, tem uma amiga nossa que é a Silene Aires, que das 1950, ela já não só viu, ela fotografou 1970, está mais de 90% das espécies de aves do Brasil, ela já viu. E como você fala das espécies de aves que ocorrem no Brasil, não são aves que se reproduzem no Brasil, que estão aqui todo ano. Então, às vezes, tem aves que são migratórias, que elas vão da Europa para a África e voam da África para a Europa, vice-versa, todo ano, né? Ela se reproduz na África e voa para a Europa, vice-versa. E às vezes elas, nessa travessia, elas pegam o vento de través ali e elas vão parar em Fernando de Noronha, por exemplo, perdida. E ocorre isso. Uma ave que a gente chama de vagante, né? E ela aparece, mas ela não se reproduz no Brasil. Mas elas entram nessa conta. Então é muito difícil você ver essas aves. Completar esse álbum. Não dá para pinguim, esse pinguim de Magalhães que aparece aqui de vez em quando, ele é um vagante. Né? Engraçado que às vezes o vagante fica, se torna residente e começa a se reproduzir aqui. Então tem uma ave que é muito comum hoje no Brasil, que é a garça vaqueira, que é uma ave, é uma garça branca, só que ela tem uns tons assim meio da cor desse casaco aqui, meio cor de telha, e que ela era da África. E ela foi aparecer pela primeira vez lá nas Guianas, na ilha de Marajó, e ela veio se espalhando, e hoje ela tem aqui em Cachoeira de Macacu praticamente o Brasil inteiro, onde tem gado, onde tem pasto, você tem a garça vaqueira atrás. Ela chegou, colonizou a América agora, sozinha, não foi trazida pelo homem. Né? Então, assim, a distribuição das aves, ela varia, isso é uma coisa dinâmica, né? Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade já de muito tempo, né? Porque isso aqui é uma área preservada, né? E os pássaros estão sendo, como os outros animais, expulsos, né, dos seus territórios originais, por conta da antropização, presença do homem, construções e tal. Só que os animais terrestres, eles não têm essa facilidade de procurar um outro habitat. Mas as aves têm, né? Mais ou menos. É isso que eu queria te perguntar. Como é que funciona isso? Isso aqui, esse território, ele pode vir a ser um habitat novo para outras espécies não originárias daqui? Sim. Então, por exemplo, tem aves que são típicas de campo. Então, por exemplo, se você tem uma floresta, você tem os bichos da floresta ali. Você derruba a floresta e transforma aqui em pasto, bicho que não aparecia antes ali, ela vai começar a aparecer. O tucano, esse tucano sul, tem laranja, que agora está aparecendo em Niterói, não existia em Niterói, tem aparecido. Aqui em Nova Friburgo tem começado a ser avistado também. O capau do campo, se você não tem na floresta, mas onde você abre um passo, vai começar a aparecer o capau do campo. Vai aparecer quero, que é lugar dele. Entendeu? Agora, essas aves. Carcará, exatamente. Todos que a gente vista por aqui. O tucano sul não vi aqui ainda não. Mas peguei um Nova toco Friburgo aqui. tem. Agora, tem registro. Mas, por exemplo, essa questão de distribuição de território, tem aves que elas não conseguem. Você pode ter uma floresta aqui, tem um pasto, tem uma floresta que fica ali do outro lado, a 100 metros de distância. E ela, às vezes, é uma ave tem fotofobia, ela só anda em ambiente escuro, no chão da floresta, um local com pouca luminosidade, e ela está a 100 metros lá, mas ela, se você derrubar a mata aqui, ela não vai conseguir atravessar para lá. Ela morre ali, mas ela não atravessa daqui para lá. Então é muito complicado isso de você achar que o pássaro vai. Por exemplo, tem uma coisa interessante também, na Amazônia tem os interflúvios. Os rios da Amazônia são muito largos, né? 800 metros, 500 metros, quilômetros de largura. Eles delimitam territórios em que, às vezes, se você anda 500 quilômetros sem atravessar o rio, você vai encontrar as mesmas aves sempre. Você não vai ter diferença. Agora, se você atravessar o rio, 500 metros lá, as aves já são outras. Você vai ter um monte de espécies diferentes, porque aquilo criou um isolamento em que, com a evolução foi criando espécies diferentes. Então, aqui você tem um tangará que tem um copo da cabeça amarelo, e do outro lado você tem um tangará que copo da cabeça azul. E eles não trocam de lado, eles não conseguem atravessar. Ralf,
aqui na Mata Atlântica, na Restina Mata Atlântica, tem um formicívoro litorais que não tem rio, não tem barreira de separação e a espécie só ocorre na área. Só existe uma área que tem uma enorme especulação imobiliária, que só dá em umas moitas pequeninas. E é conectada à Restina e Não vai. não tem no Rio de Janeiro, tem só aí. Criticamente ameaçada por extinção. E a outra é o formigueiro de cabeça preta, que aparece em São Dias, que tem ali no litoral, formicívora Litorais do ali no centro. E ali na região de Angra dos Reis, que também é um endemismo muito restrito. Então, se você acabar com aquela mata, se você fizer um loteamento ali onde existe o formigueiro litoral, e derrubar aquelas moitas espinhentas ali, acabou a espécie. Isso tem ali no litoral de Saquarema, Araruama. Está restrito ali por na região. Quando formiga? É formicívoro, vora de voraz, formiga. Agora, a maneira de observar aves, não sei se vocês já viram esse filme, é uma comédia, mas é muito legal, né, no grande ano, que é com o Owen Wilson, o Steve Martin e o Jack Black. Isso. E que tem concurso nos Estados Unidos todo ano para ver quem fotografa mais espécies no período de um ano. E eles saem como os loucos. Esse cara tem muito dinheiro, muito recurso. Isso. Tem outro que é o Jack Black, é duro, né? Não tem muito dinheiro para gastar, e ele sai correndo nos Estados Unidos tentando registrar. Só que, assim, no exterior, a observação de aves, na maioria das vezes, se restringe a olhar aqui. Via lá aquela choquinha de peito pintado. Choquinha de peito pintado, acho que ele está visto. Tá, vamos outra. Ali está um frontinho. Frontinho, vamos para outra. E eles veem uma vez, eles consideram que está visto, mata a cobra, mas não mostra para lá. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa contagem de observação de aves, que ela é feita com prova. A gente diz que é melhor, porque tem gente que assim, é mais difícil para passear, porque o cara tem que mostrar a foto, tem que mostrar a gravação do bicho, do campo do bicho. Né? Mas os birdwatchers estrangeiros muitas vezes se contentam em ver o bicho. Olhou de novo, nota lá. Ele está feliz da vida, satisfeito, e vão embora para outro. Então, nesse filme aqui, a questão é só ver e avistar e anotar. Né? É interessante o seguinte, que nos Estados Unidos todo, incluindo Alasca, Havaí, aquelas ilhas Aleutianas, aquelas coisas todas, desde o Golfo do México até o Alasca, eles têm 700 e poucas espécies. E a gente aqui na Mata Atlântica tem mais do que os Estados Unidos inteiro. É impressionante. No meu quintal tem mais sapo que o Rio inteiro. Não é? Eu fui lá no Cristalino, lá no Mato Grosso, e tinha uma bióloga lá estudando as borboletas. Ela falou, só aqui no Cristalino, na reserva cristalina, na reserva particular, tem mais de 1000 espécies de borboletas. No Reino Unido tem 75. O Brasil é extremamente privilegiado. A gente vai começar a falar de jacaré? Não, não é um passarinho, né? Eu estava fotografando passarinho, mas como é que a gente começa a observar? Aves são répteis. Isso aí, não é muito diferente. Eles têm a mesma origem, né? Se você for saber o que é uma ave, qualquer ave ou passarinho, na verdade eles são um dinossauro animado. Eles eram os dinossauros que geraram as aves. As primeiras aves surgiram de dinossauro. Se você olhar uma galinha depenada, se você olhar, parece um velociraptor. Parece? Siriema mais ainda. Então, no meu caso particular, cada um começa a observar a ave por um motivo diferente. Eu espero que alguém diga assim, eu comecei a me interessar em observar a ave por uma palestra que eu assisti de um cara chamado Ralph, lá no sítio do Bernardo, falou sobre observação de ave, a partir daí isso me despertou e eu comecei a prestar atenção. Não precisa dessa questão. Então, eu sempre gostei, como eu falei, quando eu criança aqui para Friburgo, já te prestava atenção.
E depois que a gente comprou o sítio aqui há uns 3 anos, eu comecei a ver um monte de passarinho que eu não sabia o que era. E aí eu fiquei com aquela curiosidade, gente, que passarinho é aquele lá, nunca vi aquilo ali, que bicho é aquele? E essa curiosidade me levou a tentar fotografar com a câmera que eu tinha, a câmera não era adequada, comprei uma primeira teleobjetivo, uma segunda, estou na terceira, Viciou. está me servindo bem, pois é, fui inoculado por medo da Aí observação ficou de aves. assim. Oi? Aí ficou assim. Deu isso. Doido do passarinho. E presta atenção nas aves. Então aqui para as crianças aqui, ó, olha para cá. Isso aqui é uma araponga, que a gente escuta muito, mas nem todo mundo. Quem já viu uma araponga aqui? Vê? Ouvi, acho que todo mundo já ouviu, né? Aqui mesmo, a gente estava aqui fora, estamos ouvindo a araponga. Eu conheço vários tipos de coisa. Legal, então você já é um canto ótimo. Observador de ave. Essa foto eu fiz aqui em cima, aqui na RPPN do Bernardo. Eu tinha vontade de fazer assim, uma foto da araponga que eu já tinha visto, que ela, na hora que ela dá o grito, se estiver frio, se você estiver no contra-luz, a condição de luz adequada, aquele vaporzinho que, quando a gente fala no frio, sai aquela nuvenzinha de vapor, a araponga também. Aí eu consegui fazer aquela. Não é IA, não, tá? Então, por que observar as aves? Eu acho elas lindas, o colorido, a diferença de morfologia, né? Talvez seja alguns dos animais mais espetaculares que tem. Tem gente que gosta de sapo, de perereca, de cobra, enfim, mas que também são muito legais. Mas é fácil gostar das aves, né? Você faz filmagem também de drone? Não, nunca fiz ainda não. Quem sabe Porque a gente parece. Então elas cantam, cada uma tem uma vocalização diferente, né? E alguns cantos são muito bonitos, você é capaz de identificar as aves pelo canto. Tem comportamentos peculiares, você tem as aves, como eu falei, tem ave do campo, ave da floresta. Ave que dentro da mesma floresta, você tem umas que andam no chão, outras que ficam no estrato médio, outras que ficam só no topo das árvores, né? E cada uma tem os seus hábitos particulares. Umas migram, você vê aqui, por exemplo, o beija-flor preto e branco, no verão você vê aos montes aqui. E no inverno, quando fica muito frio, eles praticamente desaparecem, eles vão para algum lugar, eu não sei exatamente aonde. Tem aves que no verão aparecem aqui, tipo a peitica e o peitigui rajado, que elas chegam no verão, no final da primavera. Você está chegando na primavera, porque para quem conhece, você vê, esses são os pássaros que estão lá na Amazônia, e aí quando chega o verão, eles vêm para cá para se reproduzir aqui, depois eles voltam para a Amazônia. Tem uns que eles vêm dos Estados Unidos. Teve aqui a mariquita papo de fogo, foi um frisson aqui quando ela apareceu aqui em Friburgo, eu consegui fotografar. Ela veio dos Estados Unidos para cá, então passarinho desse tamanho, tem um papo assim, um laranja, quase cor de fogo, e ele volta voando para os Estados Unidos. E a gente aprende a identificar, eu acho que é mais bonito, porque, por exemplo, se eu estou aqui na estação, mas você está chegando aqui na estação, você não conhece ninguém. Aí você olha aqui, você vê, tem um monte de gente ficar aqui no cantinho, e assim as pessoas. Você conhece a Patrícia, a Cristina, o Bernardo, a Monara, enfim, a Sueli, aí você vai conhecendo as pessoas, fica mais interessante o ambiente. Você está dentro da mata, você escuta, ó, cantou isso assim, assim, eu sei que passou nisso, porque eu identifiquei o canto. Agora, combinei com ela. Ela te apresentou, estou aqui. Então, e você vê o passarinho, você saber qual é. Eu sou um cara, eu tenho uma característica, talvez seja que eu sou curioso, eu tenho curiosidade. Eu vejo o passarinho, eu não conformo em saber o que está cantando. E é legal as crianças se interessarem. Eu achei muito legal as crianças, principalmente, ficavam folheando os livros aqui, né? Então, eu acho que o mundo todo fica mais interessante, porque você conhece o que você está vendo. É igual você chegar no museu, o maior museu do mundo, chega no Louvre, você nunca estudou, nunca soube quem era a Mona Lisa, quem era Leonardo da Vinci, quem eram os pintores que estão ali, o Vermeer. Você olha e vê um monte de quadros. Agora, se você já sabe com antecedência quem são os artistas que estão ali, os quadros, é muito mais interessante ali. Então, aqui vamos fazer os testes aqui. Então, por exemplo, as vocalizações que provavelmente, eu vou soltar uma vocalização, não quero saber que levante a mão. Quem já ouviu esse canto aí? Então, 3 levantaram a mão.
Quem sabe quem é o autor desse caso? Capitão Sareiro, sabe? Então vou botar a imagem desse autor desse grupo aí. Esse cara aí. Então, o nome dos passarinhos, você tem Attila rufus, é um nome científico. Então, no mundo inteiro, todo mundo vai saber o que é Attila rufus. Agora, o nome popular varia do lugar. Esse, por exemplo, era conhecido também como Tinguaçu de cabeça cinza. E existe uma... Vamos arrumar essa bagunça. Cada lugar chama de um jeito. Bom, o nome científico é aquele que já está determinado. Né? Agora, no Brasil, existe também o Conselho Brasileiro de Registro Ornitológico, que criou um apelido oficial. Então, não é Tinguaçu, é Capitão de Saída. Então, se fala... Porque, assim, quem é biólogo, se falou, eu vi um Attila rufus, eu vi um Rafoceno, não sei das quantas. E aí a gente, os biólogos, quando conversam entre eles, a gente fica assim, se você não souber o que é. Agora, o apelido também tem um apelido oficial no Brasil. E tem um apelido oficial no mundo inteiro, que é em inglês. Então, por exemplo, aqui o João de Barro, que faz aquele ninho, né, naquele formato, lá na Argentina ele é conhecido como forneiro, ou seja, o forneiro que faz forno. Parece um forno de barro. Né? Então, cada país tem um nome diferente. Agora, mais um canto aí que eu quero saber se vocês já ouviram no mato. Está passando no mato e escuta isso aí. Você não sabe se é um inseto, se é um passarinho, se é um sapo, é uma perereca, parece uma perereca. Quem já ouviu? Só você? Aqui. Você já ouviu? Já ouviu? Vocês. E quem sabe quem é o autor desse... Qual o nome do passarinho que faz esse som? Chupadente? Não, chupadente não é esse não. Chupadente é verdade. Esse aí, ó, solta a imagem dele. Esse bichinho chama tapaculo preto. Ele é pequenininho, é extremamente tímido, ele anda na penha. Então, deu um trabalho danado para fazer essa foto. Eu tentei muitos anos até conseguir uma foto decente dele. Ele só anda no chão da floresta e ele só vocaliza assim, ele sobe um galinho, como ele está aqui em cima do tronco, ele para ali e fica vocalizando para marcar o território. Mas para ver é outra história. Ele tem uma foto... você pode ver até o seguinte, os passarinhos que vivem na copa, eles têm um olho menor. Os passarinhos que vivem no chão da floresta, em geral, eles têm um olho maior, um olho grande. Porque eles têm que captar mais luz, né? Isso é uma característica. Mas esse é assim, o tamanho de uma corrueira, uma tabaxeira, pequenininho. Só que ele é um cinza escuro assim. Em inglês, eles chamam de tapaculo ou cor de rato. Mouse color de tapaculo. Ralph, Oi? duas perguntas. Isso aqui é uma choca? É uma choquinha? Não. Não é a choca. Eu não sei nem se ele é da família Tamnofelidae. Tamnofelidae? Talvez seja, mas eu acho que não é. E outra coisa, como é que você está gravando isso aí? Não, esses sons eu não gravei. Não, esses sons eu não gravei. Eu gravo, eventualmente eu gravo. Tem alguns sons gravados que estão lá no Wikipedia, que eu vou falar depois, mas esses sons aí eu baixei da internet. Você tem como baixar o som dos passarinhos, que aliás isso é um roubar no jogo que eu vou ensinar. E você fez isso com essa foto com playback? Não, essa aí não. Ele, por acaso, eu estava na trilha do Caledônia, eu e mais 3 amigos. E aí ele estava cantando, e eu não conseguia fotografar, eu às vezes via ele passar, os outros 3 desistiram. Aí continuaram subindo para o Caledônia, que eles tiveram saudade das acenas. Aí eu sou meio teimoso, eu fiquei lá. Mas numa janelinha assim, no meio da coisa, dava para ver um tronquinho, cara, o bichinho subiu ali, começou a tá. Eu estava cantando. Aí eu consegui fotografar. Sorte. Às vezes a gente dá azar, às vezes a gente dá sorte, todo mundo dá um pouco de azar, um pouco de sorte, porque quando vai dar no gravar. O que significa espelunca? Pois é, ele tem um nome engraçado, né? Citalopus espelunca. O que é espelunca? Ele mora no espelunca? Ele mora no espelunca, porque espelunca em latim significa caverna. Ele faz ninho e toca.
Né? Então, por exemplo, a cambaxira, Cocuíra, troglodites músculo. Ele é troglodita, mas troglodita dessa maneira, um troglodita. O troglodita é o que mora em caverna também. Por isso que o homem das cavernas é um troglodita. A cambaxira também é. Por isso, para acabar aqui, esse é bem conhecido. Todo mundo que tem um quintal aqui na roça já escutou isso. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Já ouviu? Quem tem uma capoeira assim, ele é um bicho que dá assim, com moita de capim. Agora também é chatinho de ver. Vamos lá, alguém sabe o nome dele? O nome dele é. Oi? Não, o Jambutila é outro. Esse é o nome dele, ele fala o nome dele, né? O onomatopeia. O nome dele é tirado do canto dele. Ele chama João Tereném. João Ele tem um rabo, o rabo é rígido, ele tem umas penas rígidas. Na hora que você faz um foco manual ou automático? Raramente manual, mas se tiver muito no meio da brenha, ele foco automático. Se não tiver conseguindo fazer o foco, a gente usa manual. Quando eu posso foco automático, faço assim, para fazer cravadinha assim. Esse foi aqui também. Eu fico me perguntando, porque todas as vezes que eu tentei esse negócio para fotografar, eu tive muita dificuldade. Pegar a beija-flor. Esse aqui também foi aqui, o Paulo Bernardo aqui. Mas ele é muito, esse bicho muito. Ele gosta de moita, né? Ele é moita, ele é sempre mais embrenhado. Vamos lá. Pode perguntar. Qual é o canto? Esse aqui é Esse qual é o da sirena, né? da sirena? Bom, falando em endemismo, essa aqui é a famosa saudade de Asa Cinza. Vem gente do mundo inteiro para tentar fotografar esse bicho e nem todo mundo conhece. Limpalgos contitos. Tem dois, quer dizer, ele é prima da araponga, é da família da cotingídea, né? E ela tem uma outra, do mesmo gênero, Limpalgos, que é o Limpalgos ápios, que é a saudade. A saudade, ela é mais exibida, vamos dizer assim, ela existe em maior quantidade e mais bem distribuída. Ela é toda preta, tem um olho vermelho e o ombro aqui amarelo, né? E ela é muito exibida, ela pousa num galho mais alto e ela sempre em locais a partir de 1.200, 1.500 metros, ela pousa num galho bem exposto e fica, às vezes, meia hora parado lá e vocalizando. O canto dela é... É um canto muito triste, né? Dá uma melancolia escutar ela cantando assim. Mas ela está ali marcando o território. Para ela que não é triste, é bacana, chega agora. E só que essa aí, a distribuição da saudade normal, que é bem maior do que a saudade da Asa Cinza. A saudade da Asa Cinza está praticamente restrita ao Caledônia e talvez ali nos Três Picos e chega até o Teresópolis. Alta da Figueira. Asa Cinza? Acharam a Asa Cinza ali? Muito bem. O pessoal lá da Régua vai todo mundo para lá. Não soube disso ainda não. A saudade, sim. A Asa Cinza... Então isso é uma ótima notícia porque... Não, essa aí ela não faz... Essa aí ela é mais curto e é descendente. Sim. Respeito à Caledônia, se mudou todo o regramento turístico lá por causa desse cara, porque vem caindo devido a galera ir para lá, enfim, fazer diversas coisas que não pode, a população desse cara vem caindo lá. E aí, por contribuição dos observadores,
que chamou a atenção a isso, se colocou uma regulamentação específica para a visitação ao Caledônia. Por isso que ficou extremamente mais restrita a visitação lá. A minha secretária no consultório, ela estava indo falar, me inscrevi numa excursão, vão todos os ônibus, subiu o Caledônia, a gente vai até o pico do Caledônia, vai chegar lá. Meu Deus do céu. Mas é Uma churrasqueira. Então, assim, tem que ter regramento. Essa churrasco Então, o que ele falou aqui é uma coisa importante, que é uma coisa chamada ciência cidadã. O que é ciência cidadã? Uma pessoa que não é cientista, ele não é biólogo, não é ornitólogo e tudo, mas ele gosta de fotografar ave, sapinho, qualquer forma da Mata Atlântica. Né? Tem um site que é o... Oi? iNaturalist. Que é o seguinte, você pode fazer upload de qualquer bichinho que você fotografar em qualquer lugar. É só você dar a localização e fazer para fora. Então, isso cria um banco de dados gigantesco. Né? O Wikiaves, para aves no Brasil, é um banco de dados gigantesco. Porque qualquer um pode, se ele fotografar, né, no mato um bichinho, e às vezes ele pode não saber, mas pode ser o primeiro registro daquela espécie, daquele sapinho, daquele passarinho, naquele lugar. Eu nem sabia que tinha esse passarinho aqui, ou esse sapinho aqui, né? Então isso é uma contribuição para você. Não tem biólogo suficiente para mapear todos os biomas em todos os lugares, mas nós podemos mapear isso. E a gente contribuir e de repente descobrir um bicho ameaçadíssimo de extinção em um determinado local. Então, por exemplo, teve uma rolinha que ela tem um olho azul e ela tem umas pintinhas azuis, cobalto, assim, nas asas. E ela é a rolinha do Planalto. Ela estava extinta. Ninguém tinha avistado dela desde 1940, mais ou menos, 1950. Ninguém nunca mais tinha visto a rolinha do Planalto. Um biólogo estava lá em Botumirim, lá no norte de Minas, e ele escutou uma vocalização diferente. Ele foi ver qual era e ele fotografou aquele passarinho. Ele, como biólogo, ele sabia. Gente, eu não estou acreditando. Você vê um dinossauro passando, você acha que está extinto, e de repente você vê um passarinho que todo mundo achava que não existia mais, estava extinto na natureza. E era a rolinha do Planalto, que não era avistada há mais de 70 anos. Então, o que isso gerou? Foi feita uma reserva para preservar. Parece que tem assim, a coisa de 20 indivíduos apenas, criticamente ameaçados de extinção. Então, protegendo aquela área, pode ser que ela se reproduza, que ela ocupa um espaço muito maior, Brasília, etc. Então, vamos ter um videozinho da saudade dela. A Silvia a Silvia Linhares, que é a campeã de registro no Brasil, ela já veio umas 4 vezes aqui na Caledônia e ela não deu sorte. Semana passada ela registrou. Ela teve. Ah, é? Ela Agora, eu, por exemplo, antes de dar play aí, eu vou dizer o seguinte: uma das vezes que eu subi lá, eu fui sozinho. Vou tentar, a segunda vez que eu ia tentar. Eu cheguei lá no ponto, mais ou menos, onde eu tinha avistado. Aí a gente tem um negócio, tem um playback, que é o negócio de roubar no jogo, que é o seguinte: você tem os cantos todos gravados no celular. E você leva uma caixinha de som, né, um Bluetooth ali, e você seleciona lá os caras, você pode baixar de vários sites, o Wikiaves, você compra isso, e aí você reproduz o som. Aí começa a ter a reprodução do som. Do pássaro. Isso muitas vezes atrai. Uns respondem bem, outros não respondem. Era bom, eu não respondo, por exemplo, ele quer ficar lá no poder dele, chega perto, se você pode. Alguns se aproximam e você não consegue fotografar praticamente se você fizer isso. E aí eu cheguei no ponto lá e falei, vou botar o playback. Eu nem sabia que ela não responde a playback. Eu botei para comprar. Quando eu falei, que coisa estranha. Não erra. Canto faz erro na mesma gravação. Cara, quando eu olhei, eu levantei a cabeça, aqui na porta, o bicho estava ali pulando, comendo essas frutinhas aqui, que são as melastomatá, é uma melastomatá. Ela estava se fartando ela lá, junto com o Sayas Frade, então passando lindo, mas mais bonito que ela, não é nada. E ele deu para fazer essa filmagem aí dela se alimentando. Essa foto, inclusive, foi por Wikiaves como a foto que registra ela se alimentando. Enfim, não é um bicho bonito. Mas isso só existe só existe aqui em Nova Friburgo, praticamente. Acima de 1.000 metros. Raramente ela pode limpar, mas pode ter um pouco mais fácil. A dela só é muito estranho. Ela estava te ignorando? A sorte dele. Estava na dela ali. Tá fazendo
dando charme para ele. E, Bom. Rafa, Ah, uma das coisas que você estava falando de Caledônia, que ele chamou a atenção da restrição hoje da visitação, porque é isso, vai um grupo de 3 ônibus de observadores de aves, cada um com o seu ratinho aqui, Isso. é óbvio que expulsa os bichos. nada contra fã de música sertaneja, mas tem gente que sobe o morro do Caledônia, com a caixa de som ouvindo som alto, cara. Ninguém ouvindo Não, som e alto. até mesmo o playback. Às vezes o playback também é uma coisa que pode afugentar, você estressa. Tem estudo de bicho estimulado por playback, que o bicho fica tão estimulado que ele canta 2 dias seguidos sem parar. Fica a noite inteira cantando de tanto que ele vai ouvindo. E daí imagina você ver 2, 3 ônibus, o pessoal fica tocando isso o dia inteiro, o bicho fica paranoico. Mas esses dos 3 anos, ninguém vai cobrar o playback. Então, por que observar? Você tem que botar a na mesa, é um exercício leve, se for subir o Caledônia é um exercício pesado. Né? E tem estudos, vários estudos científicos que mostram que reduz a ansiedade. Né? Pessoas que estão com estresse, ansiedade, depressão, crise de ansiedade, isso reduz. Tá? No Japão, então, tem uma palavra, inclusive, em japonês para isso, chama banho de floresta. Isso faz bem para o psiquiatra. Vamos fazer a propaganda da nossa querida Andréa Rauch, que faz aqui, mora aqui, aluga uma casa aqui no Bernardo e ela está especialista em banho de floresta. E tem um profissional mesmo, é muito interessante. Então, existe aqui. E outra coisa, a gente hoje é muito disperso. Então você, quando vai observar aves, ou qualquer outra espécie animal, você resgata aquele instinto do caçador, que é a atenção plena. Focado. Cara, você está com a câmera esperando um passarinho, cai uma folhinha desse tamanho, você olha, um barulhinho, você consegue ficar ligado no ambiente. Coisa que é muito difícil você conseguir na cidade. A gente tem uma atenção muito dispersa, que chama a atenção. Observando a água, você exercita a atenção plena. Isso já é um fator de você relaxar. Né? Que é o mindfulness, que é o termo que foi apropriado aí pelo sistema para fazer os subempregados trabalharem mais, renderem mais, sem necessidade mais. São mais de 17 centros. Isso é exatamente certo. Ninguém vai te cobrar por isso. Isso aqui já é um fenômeno engraçado, porque você pega um chaveiro e faz o barulho da chave, ela tem um canto que lembra isso. Então o nome dela é Cambada de Chave. É uma saída, mas é uma saída de mata de baixada. Né? Então ela é mais ameaçada por isso, que as matas de baixada são menos frequentes. Então, assim, em termos científicos, o ser humano reduz o cortisol. Tem vários estudos, nesse estudo eu não botei os percentuais ali, de que a sensação de que a vida vale a pena, menos ansiedade, faz bem para a saúde física e mental. E você faz novos amigos. Essa foto foi tirada aqui no nosso sítio, e todo mundo são amigos que frequentam a minha casa até hoje, a gente viaja junto para fotografar, e a gente que eu conheci especificamente porque eu comecei a fotografar passarinho. E a gente vai fazendo contatos, a gente descobre que tem outras pessoas que também gostam de fotografar. Então vamos sair juntos para fotografar. A gente está com uma ideia de formar, reativar o grupo ali, a partir do Altos do PA, né? E a gente aqui, a gente tem os irmãos Melo, que são os autores desse livro aqui, né? Que é o melhor livro para observação de aves aqui do Sudeste, é um livro espetacular. E ele não é desenho, eles são fotos, né? Fotos das aves. Tem algumas fotinhas ali. E esse aqui é um livro que pretende cobrir todas as espécies de aves do Brasil. Ele está periodicamente assim, atualizado, mas ele não tem fotos, tem desenhos. Né? Mas aqui tem as 1970 espécies. E cada país tem o seu livrinho de observação de aves. Se você viaja para outros lugares, aqui tem um da África do Sul, tem um do Chile, do Chile todo aqui tem. Aqui você tem. Não tem bastante lá, mas aqui tem muito mais. No Chile todo tem 600 espécies. Aqui, Friburgo e adjacência tem a mesma quantidade de aves que no Chile. Em casa também, a Arpoa, né?
Eu falei com ele, a gente fez um grupo aqui que a gente pode ampliar, esperamos ampliar, e vamos reativar, porque isso estava meio esquecido. Tem o Clube de Observadores de Aves Nova Friburgo, ele existe há 10 anos mais ou menos, também em Guanmaria, mas a gente está pensando em reativar ele, se quiser, está convidado. Mas aqui é um pretexto para você conhecer o Brasil, porque você fala de desmatamento, seca no Rio Solimões, caatinga, enfim, incêndio florestal, e você escuta isso no noticiário, mas com esse negócio, esses pontos aqui, cada pontinho vermelho desse é um lugar onde eu já tive fotografando passarinho. Uma vez por ano eu vou para algum lugar, às vezes 2 vezes por ano, eu viajo. Você já foi no mar? Nome de Noronha. Tem uns passarinhos só correm. Tem 2 que não existem lugar nenhum. Só existe lá. E fora outros que no Brasil só aparecem, eles voam em outros lugares, né? Eles fazem ninho lá. Vocês foram no Parque das Aves? Nós fomos lá em Flores. O Parque das Aves é bacana para você ter um primeiro contato, mas lá as aves estão em cativeiro, né? Tem um espaço grande, com as telas grandes, você vê muitas espécies, e elas ali estão meio que domesticadas, é legal para você ter um primeiro contato, mas não é isso que a gente quer. Não é esse que a gente quer. No caso de observação de aves, o que eu aprecio muito é a construção dos ninhos. Sim. Eu vejo que tem aves que quando a gente imagina como que ela começa a botar aquela palhinha e consegue trançar a palhinha. Você não tem essa curiosidade de saber Olha, tem isso, tem, por exemplo, tem beija-flor que fazem ninho com telha de aranha. Eu já fotografei aqui o beija-flor tirando, eu tenho um sagu, ele dá tipo uma painazinha, com um broto em cima, né? Que o sagu é uma palmeirazinha, né? Impressionante, muito lindo. Ele está tirando aquela painazinha e levando para fazer ninho. Tem um graveteiro, e tem um João de Pau aqui, e tem um graveteiro, eles pegam gravetos desse tamanho, eles vão trançando os gravetos e fazem uma bola desse tamanho para fazer um ninho, enfim, a variedade de ninho. Tem o João Bujão da mata, que o ninho dele parece uma coisa dourada. Também tem espécie que é identificada pelo tipo de ninho. Às vezes tem umas que são muito parecidas, quer dizer, é mais difícil você ver um ninho. Às vezes são espécies muito parecidas, mas você diferencia pela localização. A localização é diferente. Enfim, você encontra outros bichos também. Quer dizer, você andando, aqui são fotos que eu bati atrás de passarinho e de repente aparece outro bicho. Então, eu vou botar aqui nesse lugar de bicho que eu já vi, mas eu já vi cascavel, já vi jaraca grande, enfim. Aqui esse aqui foi lá no Rio Grande do Sul, esse é o passarinho do campo, que é parente do cachorro, não é o mesmo gênero, mas é parente do cachorro do mato, que é da carro, né? Na Serra da Canastra, eu passei a mão pelo do bandeira, né? A gente viu ele assim no quarto, eu saí correndo atrás dele e dei um close dele lá para. É o mito imperador, que tem esse bigode vistoso dele. Mas é um miquinho assim, tem um bigode espetacular. Esse é o ratão do banhado, foi ali na região de Ubatuba, de Coracés. Ele assim, a anta e por aí vai. Mas cadê o jacaré? Vamos lá. A anta, esse aí foi lá no Cristalino, no norte do Mato Grosso, fronteira com o Pará. E a gente andava pelo Rio, você via um passarinho assim. Isso aí foi em Roraima. A gente estava andando, vinha por uma estrada, essa estrada chama Estrada Perdida. Eles estavam fazendo uma ligação de Boa Vista, né, que acabou em Roraima, para um restante. Eles começaram a fazer uma estrada e a estrada deu uma área pantanosa que eles não conseguiram. Eu falei, não, vamos gastar muito dinheiro aqui para tentar atravessar esse pântano, vamos fazer outro trajeto. E essa estrada ficou perdida, ela conheceu lá como Estrada Perdida. Mas a gente não passa nada, a gente foi para lá passarinhar, Deus passarinhos para a região. E aí a gente estava voltando, eu de longe, assim, na estrada, por que lá tem um Fusca andando lá? Cara, esse é o papo do canastro. O papo do canastro é quase o tamanho dessa mesa. Ele é um bicho de hábitos noturnos e ele pesa mais de 50 quilos, ele é desse tamanho. E tem hábitos noturnos. É difícil ver. E a gente não sorte desse bicho andando na estrada. Mas por que você achou que era um Fusca?
Porque de longe, lá de longe, logo, estava de longe, estava lá andando na estrada lá. Mais mesmo. É enorme. Então, ele é desse tamanho. Ele usa a unha para abrir um buraco no cupinzeiro para comer as larvinhas de cupim. Esse aqui, quem já viu esse bicho aqui na serra? Aqui em casa. No quintal de casa. Eu já vi no quintal de casa também. Esse aí é Hidromedusa maxilians. É o cágado da serra. Ele é uma tartaruga, tem uns 20 centímetros de corpo e mais uns 20 centímetros de pescoço. Cabeça de cobra. Tem cabeça de cobra. Né? E a gente vê, às vezes, aqui, ela está sempre em penhasquinho bem arenoso. São os bichinhos mais marrons. É uma pedra andando. Uma pedra. Esse aqui, censura não. Isso foi aqui pertinho, foi em Cachoeira de Macacu. Esse é o muriqui, que é o maior macaco das Américas, né? E ele é um dos. Ele pesa uns 15 quilos, é grande. Ele é um bicho extremamente pacífico, né? Ele não é agressivo, vive em grupos familiares. Ele é assim, criticamente ameaçado de extinção, uma das poucas populações que tem é aqui na encosta aqui da Serra do Mar, aqui na Régua, né? Reserva Ecológica Guapiaçu. Então estava lá atrás de passarinho e de repente comecei a ver galho caindo do alto, fruta, não sei o que, era um bando deles jogando, arremessando os negócios para fazer a gente sair de perto, fazendo barulho. Ele estava lá numa tentativa de intimidação aí nessa pose aí. É o símbolo da Serra dos Olhos. É o símbolo do Parnaso. Parnaso? É o símbolo do Parnaso. Então não é só passarinho, né? A gente vê outras coisas. Isso aí até eu vi também. Estava de longe, você vê que a foto, mas eu consegui ver ao vivo. A gente câmera fotográfica, mas você vê ao vivo, cara, é uma mais emoção. Eu quero ver a nossa pintada aí, que eu não vi, mas isso aí foi lá no Chile. Outras coisas importantes. Isso aí a gente estava lá no Rio Grande do Sul, que é um bioma, né? Lá no Espinheiro, no Parque Nacional. Você é qual? O último lá, casaco preto. Vamos lá. Isso é importante, que já foi falado aqui. Se você entra no mato, se aquilo é só mato, você não faz muita diferença. Se você vê, começa a identificar os animais, as árvores, as orquídeas, esse passarinho, você passa a conhecer. Se você conhece, você passa a gostar daquilo. Se você gosta, você passa a proteger, se preocupar em proteger. Então, cada um aqui, tem crianças aqui que eu não sei quais os postos que eles vão ocupar, a profissão deles, etc. De repente ele vai ser um vereador, ele vai ser um juiz, ele vai ser um biólogo, alguém pode legislar, ele pode ter uma mudança de opinião que vai fazer diferença para a mata, vai fazer diferença para uma espécie. Né? Às vezes é uma questão até menor. Eu vou derrubar essa árvore aqui. Aí chega, eu vi um exemplo agora, uma cobra, vou matar. Aí a criança, não papai, não mata porque chama ali para não sei quem. Então é uma questão que você vê um formador de opinião, você pode mudar o rumo das coisas se você for observador de árvore. Então, a gente precisa disso para proteger o nosso bioma, a Mata Atlântica, a natureza, o mundo em geral, que a gente está vendo, não está dando bom, né? Então, se a gente tiver essa preocupação, conhecer melhor, a gente fica mais empenhado. A gente fez aqui antes, essas crianças aí já devem estar. Já é mãe. Já é mãe? Bem que ela a gente fez aqui 2 vezes antes da pandemia com a Delfine, até por a convite dela, a gente fez uma passarinhada para crianças. Chamar as crianças para passarinhar, ensinar. E aí veio a pandemia, a gente acabou com o adiante. Tinha mais crianças, tinha umas 7 ou 8 crianças. E assim, se a cidadã, como eu falei, né, a gente vai passar. O site Wikiaves é o melhor site de aves do mundo. Ele é específico para registro de aves brasileiras. Então, qualquer foto ou gravação de som que você fizer, você abre uma página sua lá, é fácil, é grátis, e você pode fazer o upload da foto que você fez.
Então, é legal porque ele organiza. Como ele bota lá todas as suas fotos organizadas por espécie, por gênero, por data, você tem acesso à foto, você pode saber tudo que todo mundo já observou. Eu quero saber onde ocorre a saudade de Casa Cinza. Você clica lá, vai aparecer uma linha com a distribuição geográfica dela. Eu quero ouvir o canto da saudade de Asa Cinza. Você clica lá, tem vários registros de canto, tem um monte de fotos, enfim. Tem algumas poucas lacunas de aves que a gente sabe que existem no território brasileiro, mas que ninguém fotografou ainda. Então, pelo menos não apareceu no Wikiaves. E, Ralf, o legal do Wikiaves, para chamar a atenção, é que à medida que você vai alimentando o site, você vai ganhando um respaldo. Então, tem pessoas, por exemplo, o Ralf, ele tem um reconhecimento dentro de lá que você pode até perguntar para ele, você pode acessar as pessoas que estão disponibilizando essas informações e ver o grau de conhecimento que cada uma tem e perguntar ou compartilhar com ela. Algumas pessoas aqui às vezes perguntam, aqui o Charles, outro menino pergunta, porque eu gravei esse som aqui, que é esse aqui, passarinho esse, eu não vou responder. Enfim, isso aqui pertinho também, esse é visto lá no Mirante de Bananeira, né? Lá para baixo, em cima de Jardim. Como é que você faz para começar? O que eu preciso para virar um observador de aves? Como é que eu entro nesse negócio aí? Eu quero me inocular com esse vídeo. Olha, não precisa muita coisa. Uma cadernetinha para você anotar o que você viu e um guia de observação. Há vários aqui, né? Eu mostrei alguns aqui. Esse aqui é um, aqui para as aves da região, eu recomendo, aves do Sudeste, dos irmãos Melo. Foi ampliado agora, é bem bacana e é feliz, né? Ajuda bastante. O próprio Wikiaves ajuda vocês. Tem o Merlin, que é um instrumento, é uma ferramenta de inteligência artificial. Falando de inteligência artificial, você pode fazer gravar e fazer um upload para esse aplicativo, que é o Merlin, e ele vai dizer que espécie é. Ele não é muito bom ainda para muitas espécies aqui do Brasil, que ele foi desenvolvido mais para a América do Norte, Europa, mas está melhorando. O pessoal está aumentando e ele já tem uma acurácia boa para identificar. No próprio Wikiaves, além de você poder perguntar no Wikiaves, tem espaço lá para perguntar, peço ajuda na identificação, mas ele hoje tem uma ferramenta de inteligência artificial que você bota foto, diz o local e ele vai te dizer qual espécie deve ser. Tem 72% de chance de ser isso, 12% de ser isso, 11% de ser aquilo. Então ajuda bastante só de você fazer o upload da foto, que é assim, né? O guia que eu falei, né? Esse aí, várias aves parecidas, mas que não são a mesma coisa. Uma família que teria. O AppNaturalist também faz um pouco isso, né? Quando você carrega a foto, ele te dá umas dicas do que pode ser mais ou menos para você botar a foto com um pouco mais de acurácia, né? Pelo menos do grande grupo, enfim, ele dava um chute. O problema é que a gente é muito diverso, o problema não. A nossa dificuldade é que é muita diversidade. Então... Aqui os mapas, os guias normalmente têm a área de distribuição. Então, o clássico, por exemplo, que é o Iraúna de bico branco. A área de distribuição dele é essa aqui. Ele é um bicho mais encerrado. Tá? Tinha uma Iraúna de bico branco que estava aparecendo, eu cheguei a fotografar ela aqui, no fundo da Baía de Guanabara, no Vale de Mapa de Guapimirim, que deve ter sido uma soltura. Não era para estar lá. Ela passou voando, eu consegui fotografar, porque é uma foto legal. Mas ela consta lá no Wikiaves como sendo provavelmente uma soltura, né? Não é um que está no ambiente dele. Mas às vezes as fotos que você faz ajudam a expandir o ambiente. Esse bicho vem até aqui, mas se você fotografa ele em Friburgo, permite esse mapa aqui já vai orientar para que o mapa estenda a área de ocorrência dele. Que é uma coisa dinâmica, né? Eu falei, os passarinhos podem mudar a área de ocorrência dele. Infelizmente, na maioria das vezes, para menos, né? Mas isso alastra a área. Ele estendeu bastante. Então, se você tem o básico, que é uma cadernetinha e um guia. Se você quiser melhorar, você pode comprar um binóculo. Tem binóculos ótimos a partir de R$500. Não é um investimento tão caro. Né?
E depois tem mais coisas. Se quiser ser o nível hard, Aí é vírus. Aí você começa a gastar, começa a dar prejuízo, aí começa a reclamar, minha graças a Deus não reclama. Pô, a gente ia trocar o carro, você comprou uma câmera nova. Teve que vender o câmera. Agora, um dia na repelente, o chapéu. É base. Aí é base. É base. Gente, Ah, não, negativo é só o primeiro item. E a caixinha de som também, para você fazer o playback, né, o guia de campo. Roupa O que eu falo pra aqui é o guia, não é o guia, o livro. É você ir para um lugar. Não, se eu for para lá, rapaz, eu sei que passar aqui por lá. Você não estou de passar aqui. Mas você na internet, você acha que no Facebook, você pode saber quem são os guias que estão por lá, faz contato, reserva, paga, né, vendo o preço, e ele fica à sua disposição. Geralmente, muitas vezes eles dão reserva hospedagem, o transporte, tudo por conta dele, você paga um valor e ele se preocupa com o dia todo, só tem que chegar lá. Esse aí, aquele cara ali, Walter, é o Luiz Moraes, que foi um dos que ajudou a ver essa sururima da serra lá no Acre. Próximo. Então, o guia especializado, você paga, né? Aqui a gente tem esse guia, era o Ricardo Wagner, ele era americano, mas ele pedia muito, foi lá no Norte Mato Grosso. Aquela, o cara de Índia lá, aquela Índia mesmo, né? Aquela bióloga, Nilce, que é uma das melhores guias, isso foi lá na torre do Museu da Amazônia, lá na Amazônia. Mas, enfim, outra coisa, é uma profissão. Tem muita gente vivendo isso, vivendo bem, com conforto, guiando as pessoas. Ficam especializadas, e dentro do meio é uma função de celebridade, né? Eles vivem isso. Tipo, a Vanilce, ele é casada com o Luiz Fernando, os dois guiam. Eles não estão criando na região de Manaus, na São Gabriel da Cachoeira. Eles criam os filhos e vivem com isso. É uma profissão em crescimento. De outra maneira, você faz um comedouro, aqui são os gaturãos da bandeirinha, né? E tem essas cores, tem um ator, né? Aqui a fêmea, aqui o macho. Tem as cores da bandeira do Brasil, isso aqui em Cachoeira de Macacu. Você pode botar banana, fruta, mamão, que atrai um tipo de passarinho, botar um outro com alpiche ou canjiquinha, você bota uma prateleirinha lá, os bichos vão vir. E você fala assim, o que está vindo aqui? Que bicho é aqui? Eu não conheço. Essa assim. Vamos lá. Aqui, isso aqui, os bebedouros para beija-flor. Uma polêmica. Bebedouro faz mal para o beija-flor. A água com açúcar não faz mal para o beija-flor. O que faz mal é o fungo preto que dá se você não limpar. Se você limpar regularmente, não tem problema nenhum. Porque às vezes ajuda eles a sobreviver na época de inverno do beija-flor. Vou dar um play aqui. Isso aqui foi no Gente de Sonho, foi no Mato Sul. Isso é um lugar lá no Equador. Você tinha umas 20 garrafinhas dela, cada uma com numeração, está dando número 3, e tinha lá um pôster do tamanho dessa parede com todos os tipos de beija-flor. Ali só ali apareciam uns 30 tipos de beija-flor. E aí tinha um locutor lá que falava assim, espécie tal no bebedouro moído. Olha lá, fêmea do tal no bebedouro 16. Um novo lá. Uma quantidade absurda de... Agora, uma coisa importante que alguém citou aqui, o lugar desse é um patecado. Eu ia fazer esse comentário que foi muito importante, o que ele falou. Não é só gato, é cachorro. O cachorro, quando foge, passa a viver pelo cachorro feral no mato, ele vira um lobo. Ele tem que comer. Aqui é o mais forte que eu tenho nesse ano de todo. Esse aí é o Olissuga melífera, ele é parente desse beija-flor preto e branco, menos dele, né? Ele socorre mais para a Amazônia. Esse aí é o beija-flor de orelha violeta, não, beija-flor marrom, apesar de orelha violeta, também é da Amazônia. E esse aqui só existe no Brasil. Tem uma gracinha aqui, uma holândazinha branca, esse rabo, esse aqui é o matracão, que é uma choca. A maior choca que existe tem aqui, você escuta cantando. E a observação. Agora, isso pode virar uma profissão, pode ser uma fonte de renda adicional. A Embratur e o governo brasileiro se deram conta do potencial que tem o TORVS, que é Turismo e Observação de Vida Selvagem. Que é uma coisa que é muito grande. Todo mundo pensa em safari na África para fotografar rinoceronte, mas a gente pode fazer isso aqui, né? Eu lembro que o
David Miller, e tinha aqueles que traziam inglês para fazer safari de observação da orquídea. E tinha trilhas para ver as orquídeas no ambiente natural. Ele, inclusive, ele tem um livro, o levantamento daqui de Macaé, mas todas as orquídeas. Tem duas edições. Dois momentos. É porque o outro já é Serra dos Órgãos, eu acho. Esse recente da capa dura é Serra dos Órgãos. O antigo é Macaé-Ciro. E a companheira dele que fez as fotos. A Embratur já viu que isso é uma mina de ouro. Você pode trazer turista do Brasil inteiro para aqui. Então isso gera viagem, hospedagem. Você tem uma propriedade, tem um sítio, você pode fazer day use. Então a Patrícia tem um passarinho raro lá, tem um comedor que vai muito passarinho. Ela aluga, o cara paga R$50, senta, bota no manguinho lá, fica fotografando, dá R$50 para a Patrícia, ela não precisa fazer nada, não precisa botar as frutinhas lá. Você pode ser guia, que é a profissão, você pode ser a venda de equipamentos, né, binóculos, câmeras, etc., roupa, as publicações especializadas, as crianças estão adorando folhear o livro aqui. Enfim, os canais de internet, a gente está falando muito aqui do William Bank, que ele é um divulgador espetacular. Não sei se vocês já viram no YouTube, ele tem um canal no YouTube chamado Planeta Aves. Adoram Quem não viu, as crianças ficam fascinadas. Planeta Aves no YouTube, salva aí. Ele é muito didático, ele é uma celebridade hoje no meio dos passarinhos. Ele vai no avistar, que eu vou falar agora. O cara junta gente, um monte de criança querendo fazer selfie com ele. Ele é uma celebridade dos passarinhos. Ele é um cara muito legal, muito acessível. E ele é um cara tímido. Eu sou um cara tímido. Eu falo, isso não vai dar certo, não sei falar em público. Cara, ele hoje aprendeu a não ser, porque o assédio é grande. Isso aqui você vê muito, isso aqui foi no Equador. Você vai pela estrada, você vê uma placa dessa, todo lugar tem uma placa dessa. Então o que você diz assim? Ponto ornitológico lindo, é o Vale do Rio Lindo lá. Cor de colibri, os telefones, etc., você pode reservar. E aí o que você faz? Você chega lá, tem um comedouro, eu vejo uma família que é ali agricultores, né? Ele tem uma área ali que ele planta para a sobrevivência, ele tem um comedouro, ou isso pode ser também numa pousada, né? Num hotel, e você cobrar um day use para a pessoa ficar ali fotografando. E aí o que eles fazem? Eles têm uma barraquinha, aí eles vendem refrigerante, vendem um doce típico que ele mesmo faz, ele vende sanduíche, uma cerveja e é uma fonte de renda adicional. Então, o birdwatching dá dinheiro. Então, o negócio de derrubar a floresta pode ser um prejuízo, pode estar abrindo mão de uma fonte de renda. Então, nos Estados Unidos, sendo estimados, a gente pesquisa na internet, eu achei muito, né? 96 milhões de pessoas que observam a ave. Eles dizem se o pássaro já chegou, se a andorinha tal já chegou na cidade tal, enfim. O Estado é 28% da população. No Reino Unido, 4 milhões, 5% da população. Segundo as estimativas, isso movimenta atualmente 90 bilhões de dólares, coisa típica para competir com o narcotráfico de renda. E no Brasil a gente tem estimado 100 mil observadores, que é muito pouco, um potencial enorme, mas tem mais gringo vindo para cá fotografado do que brasileiro fotografando ave. Então tem um potencial de crescimento enorme. Esse livro de observação de vida selvagem é um crescimento recente na Embratur dos estados e dos municípios, né? Já está havendo uma profissionalização da atividade. Essa é uma profissão que a inteligência artificial não consegue... Não consegue levar você ao bicho. Então, o Avistar é um congresso que já existe há 20 anos, é grande, né? Esse foi a última edição, eu estava lá, o Gabriel, André, estava lá também. Ele faz lá também de da Serra, estava lá e a gente estava representado aqui pela região por dois sítios que agora estão investindo em pontos de observação de aves. Tem o sítio Virtuoso, que é da Adriana, que fica ali, e o maior agora está em um investimento muito grande, muito bacana, que é o Alto do Lumiar, que virou um Birding Lodge. Você hospeda lá, porque o Peter, que é o dono lá, ele viu o potencial que isso tem. E vem gente muito inteiro. E agora todos já são lineares, aí semana passada, um observador de aves chinesa, então, isso é um investimento que está tendo. As pessoas estão se dando conta que isso pode dar dinheiro. Tem alguma plataforma, algum lugar que tem todas as informações sobre esses prestadores de serviços turísticos para observação de aves, hospedagens, guias? Tem uma página no Facebook,
eu vou dizer um canal que eu uso às vezes. Eu não conheço muita gente, às vezes eu pergunto direto para a pessoa. Mas tem uma página no Facebook chamada Quero Passarinhar. Então, lá, se você quiser, fala, eu gostaria de indicação de um guia para fotografar no Alto Caparaó, na Serra da Canastra, no Amapá. Então, você pergunta, as pessoas vão te responder. Se você entrar ali, vai ter muita gente. Né? Então, assim, é uma página Quero Passarinhar no Facebook, é um caminho. Tem outros, não é o mundo. Tá? O Avistar no Brasil, isso foi há 2 semanas atrás. Foi lá em São Paulo, veio mais ou menos 6.000 pessoas, bem movimentado, muitos estandes, o pessoal vende artesanato, pacotes turísticos, enfim, material impresso, roupa, tem 7 salas de palestras simultâneas, 3 dias com 7 salas de palestras simultâneas sobre observação de aves. Um assunto que tem muita gente, desde artigo, desde publicação científica até uma parte de publicação sobre turismo e observação de aves. Né? E tem um investimento grande aqui, o Jefferson Bob, que até a gente vai fazer um passeio com ele agora, que ele guia lá no Nordeste, a gente vai lá para o Piauí com ele. Ele tem um sítio lá no meio da Caatinga, que é muito bom para observar aves. Né? É lá na cidade de Potengi, no Ceará, que fica lá na Potengi, ali perto de Potengi Barvalha, na encosta norte da Chapada do Araripe, tem um bichinho que só vive na encosta norte da Chapada do Araripe. Um bichinho que é o soldadinho do Araripe. Ele é branco, com o pé de vermelho, a pontinha das asas pretas, um lenço nas costas, vermelho nas costas. Ele só tem ali, é criticamente ameaçado. E é um lugar de negócio. Né? E os governos não deixam. Você está vendo ali no stand do estado do Ceará, tem vários estados, várias prefeituras fazendo negócio ali. E aqui tem a Global Bird Fair, que seria o Congresso Mundial aqui no Reino Unido esse ano, e que também voltado ao turismo, está um foco cada vez maior na conservação e negócios voltados para isso. Então, não é só sobre passarinho, tem muita coisa envolvida aí, né, além de a gente registrar o passarinho. Esse aqui é o bacurau tesourão. É um passarinho bacurau, só que ele tem um rabo funcional. E foi fotografado aqui em Friburgo também, ele existe aqui em Nova Friburgo. Tá? E ele fica no chão direto? Ele tem um olhão. Como todo. Tem um olhão. Mas você fotografou isso de dia, Rafa? Você fotografou isso de dia? Não. À noite. Como todo bacurau, ele é um pássaro noturno, né? A maioria das corujas, enfim. Mas ele pousa no chão e ele, de vez em quando, ele vê passar uma mariposa, ele levanta e... Encostando nas coisas. Ele levanta, pega o bicho voando e pousa no chão. Mas como é que ele voa com esse rabo? É a mulher? É com a asa. Ele voa com a asa. Pra ele. Ele voa com essa asa. Mas essa espécie é uma seleção. As fêmeas têm um rabo que é metade disso ou menos. Mas as fêmeas vêm e dizem, nossa, que rabão. É isso. Você viu avistar, ao lado do stand da Avistar, um rapaz que vocaliza... Vi. Gente, o que é aquilo? Não precisa nem ver, eu ouvi, né? O que é habilidade para editar passo. Mas assim, impressionante. Tinha o Samir Mansur também, que ele é neto de caçador, filho de caçador, ele é lá de Santa Maria Madalena, e ele hoje é guarda-partes, deve conhecer ele. Ele é gestor, né? Lá do Parque do Desengano, né? Não, Lagoa da Sul. Lagoa dos Pés. Mas ele era um guarda-parque. Ele era guarda-parque. Sim. Então, ele era filho de neto de caçador e hoje em dia ele é um guarda-parque. Ele é um ativista. Resgatando o carro da família. É.